Viena, 1819. Elizabeth Meyer, filha do jardineiro-chefe do palácio, vive entre flores e vidros embaçados nas estufas imperiais, seu refúgio do mundo e das regras da nobreza. Mas tudo muda com a chegada de Alexander von Strauss, um jovem conde marcado pelas guerras do norte. Enviado para supervisionar os jardins, ele encontra ali algo inesperado: paz e Elizabeth. Entre lavandas e orquídeas, um amor proibido começa a florescer, silencioso, delicado e impossível. Quando o Duque Friedrich, pai de Alexander, retorna com planos de casamento e ameaças, o paraíso de vidro se despedaça. Agora, Elizabeth precisa escolher: salvar Alexander de ter que renunciar tudo por ela, ou lutar por um futuro que parece impossível. O vapor das estufas imperiais subia em espirais preguiçosas, embaçando os vidros ornamentados que guardavam o jardim de inverno do palácio. Elizabeth Meyer enxugou o suor da testa com as costas da mão enluvada, deixando uma pequena marca de terra úmida em sua pele clara. O cheiro de musgo, humus e pétalas perfumadas envolvia-a como um abraço familiar. Era ali, entre vasos de orquídeas raras e canteiros de jasmins imperiais, que ela encontrava seu verdadeiro lar. Aos 23 anos, Elizabeth conhecia cada folha, cada caule, cada segredo daquele universo de vidro e ferro forjado. Filha de Johann Meyer, o jardineiro-chefe do palácio há mais de 30 anos, ela crescera entre as alamedas floridas e os caminhos de pedra branca que serpenteavam pelos jardins reais. Enquanto outras moças de sua idade sonhavam com bailes e vestidos de seda, Elizabeth sonhava com a primeira floração das camélias brancas, com o perfume noturno das damas da noite, com o milagre de uma semente que rompia a terra escura. Naquela manhã de março de 1819, um frio cortante ainda dominava a capital do império. Lá fora, Viena acordava sob um céu cinzento, mas dentro das estufas reinava uma primavera perpétua. Elizabeth movia-se com graça entre as bancadas de madeira, seus dedos ágeis ajustando o suporte de uma trepadeira que insistia em crescer torta, suas mãos delicadas removendo folhas secas de um vaso de begônias cor de sangue. Elizabeth, a voz rouca de seu pai ecoou pela estufa principal. Venha aqui, criança. Temos novidades. Ela ergueu os olhos, surpresa. Johann Meyer raramente a chamava durante o trabalho da manhã, e havia algo diferente em seu tom, uma mistura de apreensão e curiosidade. Limpando as mãos no avental puído, Elizabeth atravessou o corredor de plantas tropicais, passando sob as folhagens gigantes de palmeiras anãs e samambaias arbóreas que seu pai havia conseguido trazer das expedições botânicas da coroa. Encontrou-o próximo à entrada principal da estufa, ajeitando nervosamente o chapéu de feltro entre as mãos calejadas. Ao seu lado, ereta e imponente como sempre, estava a senhora von Müller, a governanta-chefe do palácio. Seus olhos de falcão percorreram Elizabeth da cabeça aos pés, pausando por um momento no avental manchado e nos cachos castanhos que escapavam do lenço simples que prendia seus cabelos. Senhorita Meyer, a voz da governanta era seca como papel velho. O palácio recebeu um novo membro na administração. O conde Alexander von Strauss acaba de retornar da campanha militar no norte, e Sua Majestade, em sua infinita generosidade, concedeu-lhe o cargo de supervisor dos jardins de inverno. Elizabeth piscou confusa. Supervisor dos jardins de inverno. Mas esse sempre fora o domínio de seu pai, que respondia diretamente ao mestre dos jardins reais. Por que precisariam de um supervisor? E por que um conde, um nobre de sangue, aceitaria tal posição? Johann Meyer pareceu ler seus pensamentos e colocou a mão gentilmente em seu ombro, um gesto discreto de apoio. Não se preocupe, minha filha. Continuaremos nosso trabalho como sempre. O conde, os jardins serão um refúgio para ele, nada mais. A senhora von Müller fungou, claramente descontente com a informalidade do jardineiro. O conde von Strauss chegará dentro de 1 hora. Espero que tudo esteja em ordem perfeita. Ele pode ser jovem, mas carrega o sangue de uma das mais antigas linhagens do império. Será tratado com o respeito devido à sua posição. Ela girou nos calcanhares, suas saias engomadas farfalhando como asas de corvos. E senhorita Meyer, por favor,
Apresente-se de maneira mais adequada. Quando a governanta desapareceu pelo corredor envidraçado, Elizabeth trocou um olhar com o pai. Um conde. Para supervisionar plantas, ela murmurou sem conseguir esconder a ironia. O que um nobre saberia sobre a umidade necessária para as orquídeas africanas? Sobre o pH do solo para as azaleias imperiais? Elizabeth, a voz de Johann era suave, mas continha um alerta. Não julgue antes de conhecer. A guerra muda os homens. Talvez ele apenas busque paz. Ela assentiu, mas a inquietação permaneceu. Aquelas estufas eram seu santuário, seu mundo particular onde as diferenças de classe se dissolviam diante da democracia das raízes e folhas. Todas as plantas precisavam de água, luz e cuidado. Não importava se as mãos que as tocavam pertenciam a uma duquesa ou à filha de um jardineiro. Elizabeth voltou ao trabalho, mas não conseguia concentrar-se. Pegou-se arrumando os vasos de forma obsessiva, alinhando as ferramentas de poda com precisão militar, varrendo folhas imaginárias do chão de pedra. Trocou o avental manchado por um mais limpo e refez o lenço nos cabelos, prendendo os cachos rebeldes com mais firmeza. Não sabia exatamente por que se importava tanto com sua aparência. Talvez fosse apenas o respeito pela posição que ele ocupava, ou talvez algo mais que ela não queria admitir. Exatamente 1 hora depois, conforme a senhora von Müller havia anunciado, ouviram-se passos no corredor externo. Elizabeth estava próxima à coleção de rosas raras, suas mãos mergulhadas em um vaso de cristal cheio d'água onde repousavam estacas recém-cortadas. Seu coração batia mais rápido do que deveria, e ela se recriminou mentalmente por isso. Era apenas um nobre cumprindo ordens da coroa. Nada além disso. Não se virou imediatamente, terminando o trabalho de separar as mudas com o cuidado que elas mereciam. Mas sentiu, quando ele entrou na estufa, uma mudança sutil na atmosfera, como se o próprio ar se tornasse mais denso. Então é aqui que nascem os milagres. Uma voz masculina, profunda e suave, soou atrás dela. Elizabeth virou-se lentamente, ainda segurando uma estaca de rosa silvestre entre os dedos. E então viu-o. Alexander von Strauss era alto, de ombros largos que preenchiam perfeitamente o uniforme militar adaptado para uso civil. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves sobre a testa, emoldurando um rosto de traços aristocráticos, mandíbula firme, nariz reto, lábios bem desenhados. Mas foi seu olhar que a fez perder o fôlego por um instante. Olhos de um cinza tempestuoso que carregavam uma sombra profunda, a marca invisível de quem viu coisas que não podem ser esquecidas. Ele não devia ter mais que 26 anos, jovem ainda. Mas havia naquele olhar uma melancolia que contrastava com sua aparência vigorosa. Ah, senhor conde. Ela fez uma reverência simples, consciente das gotas d'água que escorriam de suas mãos. Seja bem-vindo às estufas imperiais. Alexander deu alguns passos em direção a ela, seus olhos percorrendo as fileiras de plantas com algo que parecia ser genuína admiração. Ele movia-se com a graça natural de quem fora treinado desde a infância em etiqueta e postura. Mas havia também uma rigidez em seus movimentos, como se cada gesto exigisse esforço consciente. Durante 3 anos, tudo o que vi foram campos devastados, árvores queimadas, terra envenenada pela pólvora. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente a pétala de uma rosa branca, um gesto tão suave que surpreendeu Elizabeth. Esqueci que existiam lugares onde a vida insiste em florescer. Havia uma dor tão crua em suas palavras que Elizabeth sentiu seu coração apertar. De repente, toda sua irritação anterior se dissolveu, substituída por uma compreensão silenciosa. Ele não estava ali para criticar seu trabalho ou impor regras aristocráticas. Ele estava ali para se curar. As plantas têm essa sabedoria, senhor, ela disse suavemente, voltando a colocar a estaca na água. Não importa quão rigoroso seja o inverno, elas sempre encontram forças para renascer na primavera. Alexander a observou com atenção, como se realmente a visse pela primeira vez. Notou as mãos delicadas manchadas de terra, os olhos verdes que brilhavam com inteligência e compaixão, os cachos castanhos que escapavam do lenço simples. Havia nela uma beleza natural, não polida pelos artifícios da corte,
mas genuína como as flores que a cercavam. E você cuida delas sozinha? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Com meu pai, Johann Mayer, ele é o jardineiro-chefe. Mas estas estufas, sim, são principalmente minha responsabilidade. Minha. Alexander caminhou lentamente entre as bancadas, observando cada planta com curiosidade genuína. Parou diante de uma orquídea de pétalas roxas e brancas, suas cores vibrantes contrastando com o cinza do dia lá fora. Como se chama esta? Cattleya labiata. Elizabeth aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. Veio do Brasil, de uma expedição que a coroa financiou há 2 anos. É temperamental, precisa de muita luz indireta e umidade constante. Mas quando floresce, ela sorriu suavemente. É como se guardasse um pedaço dos trópicos dentro de suas pétalas. Você fala delas como se fossem pessoas. Elizabeth corou levemente, consciente de que talvez tivesse revelado demais de si mesma. Perdão, Sr. Conde. Sei que pode parecer tolo, mas... Não, ele a interrompeu, e havia algo de gentil em seus olhos cinzentos. Não é tolo. É reconfortante saber que alguém se importa assim com seres tão frágeis. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Elizabeth voltou ao seu trabalho com as estacas de rosa, mas sentia o olhar de Alexander sobre ela. Não invasivo, apenas observador. Era estranho não se sentir intimidada por um conde. Talvez fosse porque ele parecia tão perdido quanto uma planta arrancada de seu solo natal, tentando encontrar onde fincar raízes novamente. Então será você quem me ensinará seus segredos? Ele finalmente perguntou. Não foi uma ordem, mas um pedido respeitoso. Elizabeth encontrou-se assentindo. Será uma honra, Sr. Conde. Por onde gostaria de começar? Alexander olhou ao redor da estufa, seus olhos pousando nas diferentes seções, as tropicais, as mediterrâneas, as alpinas. Havia tanto verde, tanta vida, que por um momento ele pareceu quase sobrecarregado. Pelos princípios básicos, ele disse finalmente, quero entender como a vida resiste, e como ela persiste mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra sua existência. Elizabeth compreendeu que ele não estava falando apenas de plantas. Limpou as mãos em seu avental e gesticulou para que ele a seguisse. Então vamos começar pelas sementes. Ela o conduziu até uma bancada onde pequenos vasos de barro continham terra escura. Tudo começa aqui no escuro e no silêncio. Uma semente pode parecer morta, mas dentro dela existe uma força extraordinária esperando o momento certo para despertar. Ela pegou um pequeno vaso e, com os dedos, fez um buraco raso na terra úmida. De uma caixa de madeira, retirou uma semente pequena e redonda, colocando-a na palma de sua mão para que Alexander pudesse ver. Esta é uma semente de girassol, Elizabeth explicou, sua voz tomando o tom suave de quem ensina algo precioso. Parece apenas uma casca seca, não é? Mas dentro dela há tudo o que precisa para se tornar uma planta que pode crescer até 3 metros de altura, com flores grandes como pratos que seguem o sol pelo céu. Alexander inclinou-se para observar melhor, e Elizabeth notou como seus olhos cinzentos se fixavam na pequena semente com uma intensidade quase reverente. Como ela sabe o que fazer? Ele perguntou, e havia genuína curiosidade em sua voz. Como sabe que deve crescer para cima? Buscar a luz. Ninguém sabe ao certo, Elizabeth admitiu, depositando delicadamente a semente no buraco que havia feito na terra. Há mistérios na natureza que nem os maiores botânicos conseguem explicar completamente. Mas eu gosto de pensar que é instinto, uma sabedoria antiga gravada em cada célula que diz: sobreviva, cresça, floresça. Ela cobriu a semente com terra úmida, suas mãos trabalhando com uma delicadeza quase maternal. E agora? Alexander perguntou. Agora esperamos. Damos água, luz e tempo, e a semente fará o resto. Quanto tempo? Perguntou Alexander. Depende. Algumas sementes germinam em dias, outras levam semanas, meses. Algumas precisam passar por um inverno inteiro antes de despertar. Elizabeth limpou as mãos e olhou diretamente para ele. A paciência é a primeira lição que as plantas nos ensinam, Sr. Conde. Alexander sorriu,
Um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou seu rosto por um instante, afastando as sombras de seus olhos. Então terei que aprender a ser paciente, ele disse. Não é uma virtude que a guerra cultiva, mas é uma que a paz pode ensinar, Elizabeth respondeu suavemente. O relógio do palácio soou 12:00, seu badalar ecoando pelas estufas. Alexander sobressaltou-se levemente, como se tivesse perdido completamente a noção do tempo. Devo ir. Há obrigações que não posso ignorar. Ele hesitou. Depois inclinou-se em uma reverência respeitosa. Obrigado, senhorita Mayer, por tudo. Posso retornar amanhã? Os jardins são seus para supervisionar, senhor conde. Elizabeth respondeu, mas seus lábios curvaram-se em um sorriso discreto. E as plantas sempre recebem bem aqueles que desejam aprender. Quando Alexander partiu, seus passos ecoando pelo corredor envidraçado, Elizabeth permaneceu diante do pequeno vaso onde havia plantado a semente de girassol. Tocou levemente a terra úmida, sentindo seu coração bater de uma forma estranha e nova. Algo havia mudado naquela manhã. Como uma semente que acaba de sentir a primeira gota de água e sabe no mistério de sua essência que em breve despertará. Nos dias que se seguiram, Alexander tornou-se presença constante nas estufas. Chegava sempre pela manhã, quando a luz filtrada pelos vidros embaçados criava uma atmosfera quase mágica, e permanecia por horas, observando Elizabeth trabalhar, fazendo perguntas, aprendendo. No terceiro dia, ele apareceu vestindo roupas simples mais adequadas ao trabalho nas estufas. Elizabeth notou a mudança imediatamente. Ele parecia mais leve, menos rígido, como se estivesse aos poucos se despindo das armaduras invisíveis que a guerra havia forjado ao seu redor. Trouxe luvas, ele anunciou mostrando um par de luvas de couro fino. Pensei que talvez pudesse ajudar, se não for presunção demais. Elizabeth sorriu, pegando uma pá pequena de uma prateleira próxima. Não é presunção, e sim pode ajudar. Há sempre muito trabalho a fazer. Ela o conduziu até uma seção onde várias mudas de lavanda precisavam ser transplantadas para vasos maiores. Mostrou-lhe como soltar a terra ao redor das raízes sem danificá-las, como posicionar a planta no novo vaso, como preencher os espaços com terra fresca. Alexander seguiu suas instruções com cuidado meticuloso, suas mãos grandes e fortes, surpreendentemente delicadas, ao manusear as mudas frágeis. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável, apenas o som da terra sendo movida e o ocasional canto de um pássaro lá fora quebrando a quietude. Minha mãe amava lavanda, Alexander disse subitamente, sua voz baixa. Ela tinha um jardim inteiro dedicado apenas a elas. Quando eu era criança, costumava correr entre as fileiras, e o perfume ficava impregnado em minha roupa por dias. Elizabeth olhou para ele, vendo a sombra de tristeza que cruzou seu rosto, e perguntou, ela já não está conosco? Morreu quando eu tinha 15 anos, de febre. Ele continuou trabalhando, suas mãos não parando. Meu pai nunca mais permitiu que plantassem lavanda nas propriedades da família. Disse que a fragrância era dolorosa demais. E para você? Elizabeth perguntou suavemente. É doloroso? Alexander pausou, olhando para a muda de lavanda em suas mãos. Levou-a até o rosto, inalando o aroma característico. Quando abriu os olhos, havia lágrimas não derramadas brilhando neles. Não, reconfortante. Como se ela ainda estivesse aqui, de alguma forma. Elizabeth tocou levemente seu braço, um gesto breve, mas carregado de compaixão. Então levaremos estas para seu escritório quando estiverem prontas. Assim ela estará sempre perto. Alexander olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Elizabeth acelerar. Por um momento, pareceu que ele diria algo importante, mas apenas assentiu, um agradecimento silencioso brilhando em seus olhos cinzentos. E continuaram trabalhando, enquanto lá fora o inverno lentamente começava a ceder lugar à primavera. Uma semana depois do primeiro encontro, Elizabeth chegou às estufas antes do amanhecer, como era seu costume. A madrugada de março ainda era fria, e ela trazia um xale de lã sobre os ombros enquanto acendia as lamparinas que iluminavam os corredores envidraçados. Foi então que notou algo inusitado. A semente de girassol que havia plantado no primeiro dia, na presença de Alexander, havia germinado. Um broto verde claro,
ainda frágil, mas determinado, rompia a superfície da terra escura. Seu coração se encheu de uma alegria desproporcional ao tamanho daquele pequeno milagre. Imediatamente, pensou em Alexander, em como ele ficaria feliz ao ver que a semente havia despertado. Ele chegou pouco depois do nascer do sol, trazendo consigo o aroma de café fresco e algo embrulhado em um pano de linho. "Bom dia, senhorita Mayer." Ele cumprimentou, e Elizabeth notou que seus olhos pareciam mais claros, menos assombrados. "Trouxe pães da cozinha do palácio. Pensei que talvez não tivesse tomado café ainda." As bochechas de Elizabeth coraram levemente. Era um gesto simples, mas carregado de consideração. "É muito gentil da sua parte, senhor." Sentaram-se em um banco próximo às roseiras, dividindo os pães ainda quentes. Era um momento curiosamente íntimo, que contrastava com as formalidades que suas posições sociais deveriam exigir. "Tenho uma surpresa," Elizabeth disse, incapaz de conter o sorriso. Conduziu-o até a bancada onde estava o pequeno vaso. Alexander inclinou-se para observar, e quando viu o broto verde, seu rosto se iluminou. "Ela germinou," ele sussurrou quase reverente. "Nossa semente germinou. Nossa semente." As palavras ecoaram no coração de Elizabeth de uma forma que ela não conseguia nomear. "Sim, em 7 dias. Daqui a algumas semanas precisará de um vaso maior. E no verão podemos plantá-la no jardim externo." "No verão," Alexander repetiu, e havia esperança em sua voz, como se o futuro ganhasse contornos mais definidos. Alexander virou-se para ela então, e pela primeira vez, Elizabeth viu um sorriso genuíno e completo em seu rosto. "Obrigado, Elizabeth," ele disse, chamando-a pelo primeiro nome pela primeira vez. O som de seu próprio nome nos lábios dele fez algo estranho acontecer em seu peito. Naquela tarde, enquanto trabalhavam juntos replantando mudas de hortelã, Johann Mayer observava de longe. O velho jardineiro havia notado as mudanças em sua filha, o brilho novo em seus olhos, o sorriso que surgia sem motivo aparente, o cuidado extra com que prendia os cabelos todas as manhãs. E havia notado também as transformações no jovem conde. Alexander já não era o homem sombrio e distante que chegara há 2 semanas. Suas mãos antes rígidas e hesitantes, agora moviam-se com confiança entre as plantas. Seu riso, raro no início, tornara-se mais frequente. Johann sabia reconhecer o que estava florescendo entre aqueles dois. Era jardineiro há tempo suficiente para entender de crescimentos, tanto os da terra quanto os do coração. E sabia também que, como qualquer planta delicada, aquele sentimento nascente precisaria de cuidado, proteção e tempo para criar raízes profundas. Mas sabia igualmente que o mundo lá fora, com suas regras rígidas de classe e posição, poderia ser um inverno cruel para aquela primavera frágil que desabrochava entre os vidros embaçados de suas estufas. O mês de abril chegou trazendo consigo os primeiros sinais verdadeiros da primavera. Lá fora, nos jardins externos do palácio, as árvores começavam a brotar e os canteiros de tulipas explodiam em cores vibrantes. Mas para Elizabeth, a primavera mais importante acontecia dentro das estufas, na forma de um conde de olhos cinzentos que chegava todas as manhãs com um sorriso cada vez mais frequente. Alexander havia se tornado parte essencial da rotina. Conhecia agora o nome de cada planta, sabia qual precisava de mais água, qual preferia sombra. Mas mais do que isso, ele havia se tornado parte essencial do coração de Elizabeth. Ela percebia nas pequenas coisas, como seu dia parecia mais brilhante quando ouvia seus passos, como seu coração acelerava quando seus dedos se tocavam acidentalmente, como guardava suas palavras e as revisitava à noite. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto regavam as orquídeas, Alexander pausou e olhou para ela com expressão séria. "Elizabeth, preciso lhe contar algo." O tom grave fez o estômago dela se contrair. "Meu pai, o Duque von Strauss, virá a Viena na próxima semana. Ele não aprova que eu passe tanto tempo aqui. Acha indigno de minha posição." Elizabeth sentiu um frio percorrer sua espinha. A realidade estava prestes a invadir seu santuário. "E o que você pensa?" Ela perguntou mais firme do que esperava. Alexander segurou sua mão, um gesto ousado que fez o coração dela disparar.
Penso que este é o único lugar onde consigo respirar, onde me sinto vivo novamente. Os dedos permaneceram entrelaçados por um momento, suspenso no tempo. Elizabeth sabia que deveria se afastar, mas não conseguia. Não queria. Alexander, ela sussurrou, pronunciando seu nome sem título pela primeira vez. Mas ele não respondeu. Seus olhos cinzentos percorreram o rosto dela, como se tentasse memorizar cada detalhe. Quando estou longe daqui, longe de você, sinto como se estivesse voltando àquele lugar escuro onde a guerra me deixou. Ele confessou, apertando levemente sua mão. E quando estou aqui, sinto que há esperança. Elizabeth sentiu lágrimas picarem seus olhos. Você é muito mais do que as sombras que carrega, ela disse com fervor. Tem mãos que curam, não destroem. O espaço entre eles diminuiu. Elizabeth podia sentir o calor emanando dele, o perfume de terra e lavanda. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Elizabeth, Alexander começou, mas passos apressados ecoaram no corredor. Afastaram-se rapidamente. Johann Mayer entrou carregando um caixote, mas seus olhos astutos não perderam o rubor nas bochechas da filha, nem a tensão nos ombros do conde. Senhor Conde, Johann cumprimentou. A senhora von Müller está procurando por você, disse que é urgente. Alexander assentiu, relutante. Lançou um último olhar para Elizabeth, carregado de promessas não ditas. Até amanhã, senhorita Mayer. Quando ficaram sozinhos, Johann olhou seriamente para sua filha. Elizabeth, precisamos conversar. Elizabeth sentiu suas pernas fraquejarem. Sentou-se no banco de madeira próximo às roseiras, as mãos tremendo ligeiramente. Seu pai aproximou-se devagar, tirando o chapéu e girando-o entre as mãos. Um gesto que ela reconhecia desde criança, algo que ele fazia quando estava preocupado. Pai, Deixe-me falar primeiro, criança. Johann interrompeu gentilmente, sentando-se ao seu lado. Não sou cego. Vejo como vocês se olham. Vejo como você floresce quando ele chega, como ele se transforma quando está perto de você. Elizabeth sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu não planejei que isso acontecesse. O coração raramente pede permissão para sentir, Johann disse, sua voz suave, mas grave. E não vou fingir desaprovar seus sentimentos. O conde Alexander é um bom homem. Vejo isso na forma como trata as plantas, como respeita nosso trabalho, como olha para você com reverência. Então por que parece que há um mas chegando? Disse Elizabeth. Johann suspirou profundamente, olhando para as mãos calejadas por décadas de trabalho na terra. Porque amor não vive apenas de sentimentos, Elizabeth. Vivemos em um mundo com regras cruéis. Ele é um conde, filho de duque. Você é filha de um jardineiro. Essa diferença, ela importa para pessoas que têm poder sobre suas vidas. Não importa para nós, Elizabeth protestou, a voz embargada. Isso é bonito, minha filha. Mas o pai dele virá em uma semana. E quando vier, trará consigo todas as expectativas que a nobreza deposita em seus herdeiros. Casamentos arranjados, alianças políticas, preservação de linhagens. Alexander não se importa com essas coisas. Talvez não. Mas será que ele está preparado para renunciar tudo? Seu título, sua herança, sua família? Johann tocou gentilmente o rosto da filha. E você? Está preparada para ser a causa dessa renúncia? Para carregar o peso de tudo que ele perderia por você? As palavras caíram como pedras sobre o coração de Elizabeth. Ela nunca havia pensado nesses termos, nunca havia considerado as implicações reais do que sentia. Então o que devo fazer? Ela sussurrou. Fingir que não sinto nada. Não, Johann apertou sua mão. Nunca lhe peço para negar seus sentimentos. Então o que devo fazer? Ela sussurrou. Fingir que não sinto nada? Não, Johann apertou sua mão. Nunca lhe peço para negar seus sentimentos, mas peço que seja cuidadosa. Naquela noite, Elizabeth deitou-se em sua cama estreita no quarto modesto, que dividia com o pai nos aposentos dos funcionários do palácio. Pela janela, podia ver as luzes da ala nobre, onde Alexander certamente estava em seus aposentos luxuosos. Dois mundos tão próximos geograficamente, mas separados por abismos invisíveis de classe e privilégio. Lá fora, a lua cheia iluminava os jardins adormecidos, e em algum lugar entre as sombras e a luz,
O destino preparava seus próximos movimentos naquela história de amor proibido. A semana seguinte passou devagar, sufocante. Alexander continuava indo às estufas, mas havia algo diferente no ar. Um silêncio denso, cheio de presságios. Falavam pouco. Trabalhar juntos parecia mais fácil do que encarar o que sentiam. Na quinta-feira, enquanto Elizabeth podava as roseiras, ele parou atrás dela. Ele chega amanhã. Meu pai. A tesoura quase escorregou das mãos dela. E o que ele espera de você? Que eu volte ao que devo ser. Que vá aos bailes, aceite suas alianças e seus planos de casamento. A palavra pesou entre eles. Entendo, disse ela contida. Não entende. Alexander tomou a tesoura de suas mãos e segurou-as entre as dele. Elizabeth, olhe para mim. Ela ergueu os olhos verdes, marejados. Meu pai pode me deserdar, me isolar, me cercar de condessas, mas não pode mudar o que sinto. Você me trouxe de volta à vida. Cada manhã é você que quero ver, é sua voz que quero ouvir. Não sei o que virá. Só sei que quero tentar, e se você quiser também, disse ele beijando de leve seus dedos sujos de terra. Eu quero, ela respondeu. Ele a envolveu nos braços. O coração dele batia forte contra o dela. O perfume de lavanda o denunciava. E entre as flores e o vidro da estufa, o resto do mundo simplesmente deixou de existir. Mas a realidade tem um jeito cruel de se impor. Na manhã seguinte, quando Elizabeth chegou às estufas, encontrou Alexander já lá, vestindo novamente o uniforme militar formal. Seus cabelos estavam penteados para trás, sua postura rígida. Era como se os últimos dias tivessem sido apenas um sonho, e ele tivesse voltado a ser o conde distante do primeiro encontro. Ele chegou durante a noite, Alexander disse sem preâmbulos. Já me convocou para o café da manhã. E ele quer me ver nas estufas às 10 horas. Quer conhecer esse lugar que roubou a atenção de seu herdeiro. Elizabeth sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele virá aqui? Perguntou sussurrando. Alexander apenas confirmou com os olhos. Alexander se aproximou, sua voz baixa e urgente. Por favor, seja apenas a jardineira. Não dê motivos para que ele suspeite. Ele é implacável quando percebe fraquezas. A palavra fraqueza doeu mais do que deveria. Era isso que o amor deles representava para a família dele? Uma fraqueza a ser eliminada? Antes que pudesse responder, o som de passos pesados e autoritários ecoou pelo corredor. Alexander se afastou rapidamente, posicionando-se formalmente ao lado de uma bancada de orquídeas. O duque Friedrich von Strauss entrou na estufa como uma tempestade contida. Era alto como o filho, mas onde Alexander tinha melancolia nos olhos, o duque tinha frieza calculista. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados. Seu uniforme coberto de condecorações militares brilhava sob a luz filtrada. Seus olhos varreram a estufa com um desdém mal disfarçado antes de pousar em Elizabeth. Então é você a filha do jardineiro? Não foi uma pergunta, mas uma constatação carregada de desprezo. A criatura que tem ocupado o tempo precioso de meu filho. Elizabeth fez uma reverência profunda, mantendo os olhos baixos como a etiqueta exigia. Senhor Duque, apenas cumpro meu dever de ensinar sobre as plantas a quem demonstra interesse. Interesse, o Duque repetiu com ironia. Meu filho não foi educado para ter interesse em terra e folhas. Foi educado para comandar homens, gerir propriedades, preservar uma linhagem de 7 séculos. Dama, pai! Alexander começou, mas foi silenciado por um olhar glacial. Silêncio. Você já falou demais com suas ausências e negligências. O duque caminhou lentamente entre as bancadas, tocando as plantas com luvas brancas como se fossem algo sujo. Vim buscar meu filho de volta ao mundo real. Esse passatempo acabou. Elizabeth manteve-se imóvel, os olhos fixos no chão. Mas cada palavra do duque era como uma lâmina cortando sua pele. Sentia o olhar de Alexander sobre ela, pesado de culpa e impotência. A condessa Margarete von Hohenberg chegará a Viena dentro de 3 dias. O duque continuou, sua voz ecoando pela estufa com autoridade implacável. Uma jovem de linhagem impecável, educação refinada e dote considerável. Você a conhecerá no baile imperial de sábado.
Pai, eu não... Não me interrompa. O tom do Duque era gélido. Seu período de convalescença acabou. A guerra pode ter abalado seus nervos, mas é hora de recuperar a compostura. Os von Strauss não se escondem entre plantas. Não fugimos de nossas responsabilidades por caprichos sentimentais. Elizabeth sentiu cada palavra como um golpe. Caprichos sentimentais. Era assim que ele via o que havia entre ela e Alexander, como algo trivial, descartável, indigno de consideração. O Duque aproximou-se dela então, sua presença física intimidadora. Elizabeth forçou-se a não recuar, a manter-se firme mesmo quando cada instinto gritava para fugir. Olhe para mim, moça, ele ordenou. Elizabeth ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar frio e calculista do Duque. Não havia crueldade gratuita ali, mas algo pior, indiferença absoluta. Para ele, ela não era uma pessoa, apenas um obstáculo a ser removido. Você parece inteligente o suficiente para compreender sua posição, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de ameaça velada. Meu filho é herdeiro de um ducado, de propriedades que se estendem por 3 províncias, de uma fortuna acumulada ao longo de gerações. E você é, o quê? A filha de um jardineiro? Filha, ou a filha de um homem honrado, que dedica sua vida a fazer coisas belas crescerem. Elizabeth respondeu, sua voz tremendo, mas firme. E tenho orgulho disso. O Duque arqueou uma sobrancelha, surpreso pela ousadia. Orgulho, ele repetiu com desdém. Orgulho não paga dívidas, não garante posição, não assegura o futuro de uma família. Se você realmente se importa com meu filho, como ouso imaginar que afirma, então terá a decência de se afastar, de não destruir seu futuro por um envolvimento impossível. Pai, isso é suficiente. Alexander finalmente encontrou sua voz, dando um passo à frente. Elizabeth não merece ser tratada assim. E você não merece jogar fora tudo que seus ancestrais construíram por uma paixão de primavera. O Duque retrucou, virando-se para o filho. Amanhã você virá comigo para a propriedade rural. Precisa se afastar deste ambiente que confundiu suas prioridades. Passaremos alguns dias lá, onde poderá recuperar a clareza mental. Não irei, Alexander disse, mas sua voz carecia da convicção necessária. Irá. O Duque afirmou com finalidade absoluta. Porque se não for, terei de tomar medidas mais drásticas. E garanto que será seu pai, o Sr. Mayer, quem pagará o preço. Jardineiros são facilmente substituíveis no Palácio Imperial. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Elizabeth sentiu seu coração afundar. Ele estava ameaçando seu pai, o trabalho de uma vida inteira, tudo o que eles tinham. Não faça isso com ele, Alexander. Vá com seu pai. Elizabeth, não... Alexander começou, mas ela o interrompeu com um olhar. Seu pai está certo. As palavras saíam como cacos de vidro de sua garganta. Isto foi um erro, um momento de confusão. Você tem responsabilidades, um futuro que eu nunca poderia fazer parte. Eu entendo isso agora. Veja, o Duque disse com satisfação mal disfarçada. A moça tem mais sensatez do que você. Ela compreende as realidades do mundo. Elizabeth manteve a cabeça erguida, recusando-se a deixar o Duque ver como estava destruída por dentro. Cada fibra de seu ser gritava para correr até Alexander, para dizer que não, que lutariam juntos contra tudo e todos. Mas o rosto de seu pai surgia em sua mente. Johann, que dedicara sua vida inteira àqueles jardins, que envelhecera entre aquelas plantas, que não teria para onde ir se perdesse sua posição. Alexander, ela disse, forçando frieza em sua voz. Agradeço pelo tempo que passou aqui. Foi educativo, mas creio que sua recuperação está completa. Não há mais nada que eu possa lhe ensinar. Não faça isso, Alexander sussurrou, ignorando completamente a presença do pai. Elizabeth, por favor, não faça isso. Já está feito, ela disse, virando-se para a bancada e pegando uma tesoura de poda com mãos trêmulas. Tenho trabalho a fazer, Sr. Conde. Se me dão licença. O Duque colocou a mão no ombro de Alexander com força, impedindo-o de se aproximar dela. Vamos, filho. Não há mais nada para você aqui. Elizabeth escutou os passos se afastando, os do Duque firmes e decididos, os de Alexander hesitantes, relutantes. Só quando o som desapareceu completamente pelo corredor
é que ela deixou a tesoura cair de suas mãos e desabou no chão frio da estufa. Todo o amor que havia florescido nas últimas semanas, todas as esperanças que havia cultivado secretamente em seu coração, tudo desmoronava como um castelo de cartas sob uma tempestade. Johann a encontrou assim, encolhida entre os vasos de orquídeas, chorando como se seu coração estivesse se despedaçando, porque estava. Eu ouvi tudo, ele disse suavemente, ajoelhando-se ao seu lado e envolvendo-a em seus braços. Ah, minha menina corajosa, minha filha forte. Eu o perdi, pai. Ela soluçou contra seu ombro. Eu o perdi antes mesmo de tê-lo verdadeiramente. Então, Johann afastou-a gentilmente, segurando seu rosto entre as mãos calejadas. Você o salvou. Salvou-o de ter que fazer uma escolha que o destruiria, independentemente do que escolhesse. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Viena, tingindo o céu de laranja e vermelho como uma ferida aberta, Elisabeth trabalhou mecanicamente entre as plantas. Regou, podou, transplantou, fazendo tudo o que precisava ser feito com movimentos automáticos. Seus olhos, porém, voltavam-se constantemente para o pequeno vaso onde crescia o girassol, nossa semente. Alexander havia dito. A planta estava forte agora, suas folhas verdes e saudáveis alcançando a luz, mas Elisabeth sabia que nunca veria sua flor desabrochar ao lado de Alexander. Aquela primavera havia terminado antes mesmo de realmente começar. 3 semanas se passaram como uma eternidade cinzenta. Elisabeth continuou seu trabalho nas estufas, mas o lugar que antes era seu refúgio agora estava cheio de fantasmas. Alexander ao lado dela transplantando lavanda. Alexander sorrindo ao ver o girassol germinar. O girassol crescia forte, já com quase meio metro de altura. Em breve, floresceria. Numa manhã de maio, quando o sol finalmente brilhava sem nuvens, Elisabeth ouviu passos apressados no corredor. Seu coração disparou, mas forçou-se a não se virar. Não podia ser ele. Não deveria ser. Elisabeth. Era ele. Ela se virou lentamente. Alexander estava ali, sem uniforme, usando as roupas simples que vestia quando trabalhavam juntos. Seus olhos cinzentos brilhavam com determinação que ela nunca havia visto antes. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou. Renunciei ao título, ele disse sem preâmbulos, aproximando-se. Assinei os papéis esta manhã. Não sou mais conde. Meu irmão mais novo herdará o ducado. Elisabeth sentiu suas pernas fraquejarem. Alexander, não. O que você fez? O que deveria ter feito há 3 semanas? Ele segurou suas mãos manchadas de terra como sempre. Escolhi você. Escolhi esta vida. Escolhi ser feliz em vez de ser nobre. Mas seu pai, sua família... Meu pai me repudiou, como esperado. Mas minha avó, ele sorriu. Minha avó materna me deixou uma pequena propriedade e algum dinheiro. O suficiente para começar. E eu... Ele pausou nervoso pela primeira vez. Eu esperava que talvez precisasse de um jardineiro. Alguém que você pudesse continuar ensinando. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Elisabeth agora. Você desistiu de tudo. Não? Ele tocou seu rosto delicadamente. Eu desisti de uma prisão dourada e escolhi a liberdade de amar você. Elisabeth jogou-se em seus braços e ele a segurou como se nunca fosse soltá-la novamente. Pela janela da estufa, o girassol que haviam plantado juntos finalmente abria sua primeira flor, enorme e dourada, virando seu rosto para o sol. E nas estufas imperiais, sob vidros embaçados pelo vapor e cercados por vida que insiste em florescer, 2 corações finalmente encontraram seu lar.